Olá, bem-vindos todos ao canal Espelho Espelho Meu, onde você encontra mais saúde interna do que imagina existir. Hoje eu quero falar com você sobre como acontece um processo através das mandalas, como a gente se aprofunda nesses conteúdos através das nossas imagens internas. O percurso que a gente vai apresentar hoje foi vivenciado pela Helena, nome fictício para preservar a identidade da paciente, que tem 43 anos, uma filha de 9, está separada há 8 meses de um casamento de 13, é psicóloga dentro da linha comportamental cognitiva. A questão mais importante para Helena hoje é que ela vive um quadro depressivo bastante relevante. Essa foi a primeira imagem que a Helena produziu. Se você observar, a primeira sensação que a gente tem olhando para a imagem é que ela tem profundidade. Tem algo que empurra lá para o fundo e algo que puxa aqui para frente. Mas ainda ela está em cores quase que em preto, cinza, um pouquinho de branco. Então, a primeira coisa que a Helena trouxe para mim é que ela tinha uma sensação de emburacar, que ela se sentia puxada para trás muitas vezes, que tinha uma sensação de turbilhão com esse movimento e que tinha um certo alívio nesse pequeno espaço de branco, que pela primeira vez ela tinha sentido que tem saída. A gente conversou um pouco ainda sobre as indicações que estão aqui na mandala. O preto vai trazer mesmo essa sensação de desesperança, de falta de sentido, de falta de energia. O verde acinzentado traz um pouco de mal-estar físico, muitas vezes um pouco de dor de cabeça, sempre a cabeça um pouco turva. E o cinza, que é um aspecto bem importante, vai indicar um pesado sentimento de culpa. Com tudo isso, a gente conversou um pouco e a Helena me disse que ela trazia, assim, uma culpa muito grande, especialmente com como o ex-marido estava se sentindo. Que da última vez que ela tinha o visto, ele tinha perdido muito peso, foi ela quem escolheu se separar e que ela carregava um peso enorme por conta disso. E dentro da visão de mundo dela, desse momento, grande parte da depressão estava relacionada a como ele estava se sentindo. Passado algumas sessões, a Helena produziu essa nova imagem. E como você se lembra, ela tem as mesmas cores da que a gente acabou de ver. Olhando para a imagem, a Helena me diz que ela se sente melhor porque algo se rompe, tem uma abertura e aquela ideia que ela tinha de saída ficou um pouco maior. Para além do que ela observa, a gente tem as indicações da mandala. Nós continuamos no estágio vazio, que é um primeiro estágio da consciência. Dentro desse estágio, a cor preta ainda indica uma baixa de energia, uma falta de vitalidade. O cinza esverdeado ainda traz essa questão da culpa junto com o cinza, mas ela traz esse marrom, que faz uma indicação, uma sugestão muito específica, que ela carrega ainda a dor daqueles que vieram antes, especialmente pela ancestralidade paterna. A gente conversa um pouco sobre isso, ela fica bastante surpresa, pergunto se ela sabe um pouco da história desse pai e ela me diz que muito pouco, que os pais se separaram quando ela tinha 6 anos, o pai mudou-se para uma outra cidade, que ela ouvia vez ou outra, mas que esses assuntos mais profundos sobre a história dele nunca aconteciam. Sugeri para Helena que ela fizesse uma pequena pesquisa familiar para ver se ela se aprofundava um pouco mais do simbólico que a mandala estava trazendo naquele dia. No encontro seguinte, a Helena me conta que perguntou para a mãe e que ela soube que o avô tinha tido um processo de separação extremamente traumático da avó. A avó tinha trazido o pai e a tia de outro estado e que nunca mais tinha visto esse avô, que ela tinha dado um jeito de nunca mais ter contato e que isso tinha sido extremamente difícil para o pai dela. A Helena me disse que saber disso de algum modo, ela não sabe exatamente como, trouxe uma sensação de alívio muito grande, que ela começou a compreender um pouco que essa culpa que talvez ela carregasse não fosse necessariamente dela. E a partir desse momento ela trouxe uma imagem bastante diferente, embora as cores continuassem bem próximas. Se a gente olhar para essa imagem, a gente vai ver que começou um processo forte de diferenciação. A Helena separa aqui o marrom para baixo, o cinza esverdeado para cá, o preto,
entra um roxo que não tinha, aquele branco que desde o começo ela traz como a possível saída, tá com uma faixa inteira, e a gente vai observar que não existe mais o cinza. Então, quando ela diz que de fato ela se sentiu menos culpada ou que a culpa não necessariamente poderia ser a dela, a mandala já traz para a gente que a energia de culpa não está mais presente. Então, isso é bastante relevante. Mais importante também é que ela muda a forma. A gente estava com duas mandalas num estágio que a gente chama de vazio, e esse é um estágio bem diferenciado, onde você tem metade da mandala de uma cor, metade da mandala de outra. Quando a gente desenha essa mandala que é metade de um jeito e metade de outra, ela tem uma forte indicação que a gente está passando por um processo de luta interna mesmo, de fazer uma separação. O que é meu e o que não é meu. O que eu quero carregar dentro da minha história e o que eu não quero carregar. E se você observar, ela fez uma separação de cor onde a dor supostamente daqueles que vieram antes, que está numa indicação do marrom, ela deixou abaixo. E ela ficou com um processo supostamente só dela aqui em cima. E dentro desse processo dela, quando ela produz essa imagem dividida em dois, o roxo, por exemplo, dentro desse estágio, indica um grande medo de morte. Esse verde acinzentado traz um processo de muita ansiedade em relação à separação. O preto vai trazer uma memória relativa à própria separação dos pais, onde isso não está exatamente elaborado. E o branco vai ainda trazer uma ameaça de que ela sinta-se muito pressionada ainda rever essa questão da separação. Um aspecto importante nessa mandala também é essa pequena linha verde, que une esse aspecto ancestral e mais a consciência da Helena nesse momento. Isso indica que ela ainda tem um apego muito forte a esse aspecto do passado. O mais importante dessa imagem é que, embora ela apresente ainda um inconsciente bastante carregado, ela está num estágio bem diferente de quando ela começou. Ainda tem bastante luta, tem uma demanda interna grande, mas ela não apresenta mais esse estado indiferenciado. Você pode ver que as formas são mais claras, as cores, cada uma está no seu devido lugar, não está tudo misturado. A gente consegue ver com clareza aspectos mais organizados. E isso dá uma indicação clara que de uma maneira muito saudável ela está conseguindo realmente organizar os conteúdos internos. E para finalizar, você pode olhar para essa sequência de imagens e ir percebendo o quanto a mandala vai reorganizando a energia psíquica, vai dando forma para aquilo que está totalmente disforme e mudando assim o estado interior de quem está trabalhando com ela. Então, se você tem alguma pergunta, quer fazer alguma observação, quer trazer alguma sugestão para a gente, se inscreve aqui no canal e a gente se vê a semana que vem. Um grande abraço!